Imagine por um momento, 70 anos, uma vida inteira sonhando com um lugar que você nunca viu, uma casa que só existe nas canções de ninar e nas histórias sussurradas por seus avós. 70 anos de exílio, de uma saudade herdada, de uma promessa que parecia se dissolver como poeira no vento da Babilônia. E então o decreto é assinado. A liberdade chega. A jornada de volta para casa começa. E cada passo no deserto é alimentado por uma esperança que queima como o sol do meio-dia. A esperança de encontrar Sião, a cidade de ouro, o centro do universo. Mas o que eles encontraram ao cruzar o último vale não foi o som de harpas, mas o assobio do vento através de ruínas. O que sentiram não foi o cheiro de incenso, mas o cheiro de cinzas frias. A esperança tão robusta durante a travessia, de repente, se tornou perigosamente frágil. A realidade era uma ferida aberta na paisagem. Jerusalém não era uma cidade esperando para ser reocupada. Era um cemitério. O Templo de Salomão, o coração pulsante de uma nação, o lugar onde o céu tocava a terra, era agora uma pilha de pedras enegrecidas pelo fogo, indistinguível do entulho comum. As muralhas, que um dia representaram a força e a proteção de Deus, eram apenas dentes quebrados no horizonte, uma linha irregular de fracasso que convidava o perigo e zombava da memória de sua antiga glória. As ruas, onde reis e profetas caminharam, estavam cobertas de mato e silêncio. Não havia portões para atravessar, apenas vãos abertos e sombrios. Era uma cidade fantasma, assombrada não por espíritos, mas pela ausência esmagadora de vida, de propósito, de divindade. Cada olhar era um golpe, uma confirmação brutal de que o sonho era apenas isso, um sonho. E essa devastação externa era apenas um reflexo da ruína interna que começou a se instalar. A alegria da libertação evaporou, substituída por um choque paralisante. Como poderiam reconstruir isso? De onde tirariam forças? O Deus que os libertou da Babilônia parecia tê-los guiado a um túmulo. A fé que os sustentou no exílio agora era confrontada com a prova mais dura, a aparente indiferença do solo sagrado. Cada pedra quebrada era um espelho da alma partida daquele povo. Eles não eram conquistadores retornando em glória. Eram órfãos voltando para uma casa destruída, descobrindo que a herança que tanto ansiavam era um fardo de proporções inimagináveis. A pergunta silenciosa passava de olhar em olhar. Nós sobrevivemos ao cativeiro apenas para morrer de desespero em casa? O silêncio era o inimigo mais cruel. Um silêncio que engolia as preces antes mesmo que elas fossem formadas. Onde antes ecoavam os cânticos dos levitas, agora só havia o barulho de pedras soltas caindo. Onde antes o mercado fervilhava com a vida, agora apenas lagartos corriam sob o sol. Esta geração, que só conhecia a cidade por histórias, tentava sobrepor as lendas vibrantes sobre a paisagem cinzenta, mas a realidade era muito mais poderosa. Eles estavam de pé sobre os ossos de seus antepassados e sobre as cinzas de seu futuro. Era uma terra prometida que parecia ter esquecido sua promessa, um lugar sagrado que se sentia profanado pela própria ausência. A desolação não estava apenas nas estruturas, mas no ar que respiravam. E assim, o desafio monumental se revelou em sua totalidade. Não se tratava apenas de empilhar pedras ou reerguer muros. Tratava-se de encontrar um motivo para colocar a primeira pedra. Tratava-se de reacender uma chama de esperança em um lugar onde até mesmo as brasas pareciam mortas há muito tempo. A tarefa era tão vasta, tão esmagadora, que a inércia do desespero ameaçava engolir a todos. Diante do caos absoluto, a pergunta que pairava sobre cada homem, mulher e criança não era como faremos, mas uma muito mais fundamental e aterrorizante. Por onde, em nome de Deus, nós começamos? A jornada havia terminado, mas a verdadeira provação estava apenas começando.
não contra um império, mas contra o vazio. Mas a esperança, por mais pura que seja, é uma chama frágil em um mundo de ventos hostis. O som dos martelos e o movimento das pedras não passaram despercebidos. Das sombras das nações vizinhas surgiram vozes de desprezo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, não viram a reconstrução de um lar, mas a ascensão de uma ameaça. A alegria dos construtores era um insulto para eles. E então, o primeiro ataque não veio com espadas, mas com palavras, a mais antiga e afiada das armas. Eles zombaram abertamente, rindo daquele esforço que consideravam patético. A semente da dúvida, plantada por um inimigo externo, encontrou um solo fértil na exaustão de um povo que já havia sofrido demais. O veneno do ridículo começou a se espalhar pelas fileiras, mais rápido e mais destrutivo do que qualquer exército. As palavras deles ecoavam pelos vales e ricocheteavam nas pedras meio assentadas. "O que esses judeus fracos estão fazendo?" eles gritavam para quem quisesse ouvir. "Será que eles pensam que podem simplesmente oferecer sacrifícios e terminar tudo em um dia? Será que eles podem trazer vida a pedras tiradas de montes de entulho, pedras que foram completamente queimadas?" A zombaria de Tobias foi a mais cortante. "Até mesmo o muro que estão construindo, se uma simples raposa subir nele, ela o derrubará." Cada palavra era um golpe calculado, projetado não para quebrar as pedras, mas para quebrar o espírito. E estava funcionando. Os trabalhadores que antes cantavam, agora olhavam uns para os outros com incerteza. A confiança que Neemias havia inspirado começava a erodir sob a chuva ácida do desprezo. A pressão externa logo encontrou um aliado poderoso. O esgotamento interno. A tarefa era de fato monumental. Para cada pedra colocada no muro, 10 precisavam ser removidas do entulho. A poeira sufocava, o sol castigava, e os músculos, já enfraquecidos por anos de cativeiro e uma longa jornada, gritavam em protesto. A visão do progresso era ofuscada pela imensidão do que ainda faltava fazer. O otimismo inicial se transformou em um fardo pesado. O povo de Judá, os próprios trabalhadores, começaram a murmurar a canção do desespero, uma melodia sombria que se espalhou de boca em boca, envenenando o acampamento. O inimigo não precisava mais gritar. A dúvida agora falava de dentro para fora. Foi então que a resistência interna se formalizou. Os líderes das equipes de trabalho foram até Neemias, não com relatórios de progresso, mas com uma declaração de derrota. "A força dos carregadores já não aguenta mais", disseram eles com os ombros caídos. "O entulho é tanto que não conseguimos mais reconstruir o muro." Para piorar, o medo físico se juntou ao cansaço. Espiões traziam notícias de que os inimigos conspiravam para lançar um ataque surpresa, para matá-los e pôr um fim à obra de uma vez por todas. O medo é o pai da paralisia. As mãos que seguravam as ferramentas agora tremiam. O trabalho, que havia começado com tanto fervor, diminuiu o ritmo, vacilou e, por fim, parou completamente. O silêncio no local da construção era mais ensurdecedor do que qualquer zombaria. Ali, naquele silêncio, estava o ponto mais baixo. As muralhas, meio erguidas, pareciam agora monumentos não à esperança, mas à tolice. Um lembrete cruel da distância entre o sonho e a realidade. O inimigo externo havia vencido a primeira batalha sem levantar uma única espada. Ele simplesmente validou a voz interna que todos nós temos, aquela que sussurra que não somos bons o suficiente, que a tarefa é grande demais, que o fracasso é inevitável. Aquele projeto, nascido de uma visão divina e de uma paixão profunda, estava agora à beira do colapso total, afogado não em sangue, mas em desânimo e medo. Como se reerguer quando a sua própria força, a sua própria gente, se torna o maior obstáculo?
A promessa de restauração parecia apenas mais uma pilha de cinzas. No meio do silêncio da resignação, uma figura improvável chega. Não um general, mas um servo. Neemias, o copeiro do rei persa, um homem do palácio cujo coração sangrava por sua terra. Sua primeira ação não foi um decreto, mas um ato de profunda vulnerabilidade. Ele orou. Ele derramou sua alma, confessando os pecados do seu povo, lembrando a Deus de suas promessas e implorando por favor. Esta não era a oração de um líder buscando poder, mas o lamento de um filho que via a casa do seu pai em ruínas. Ali, na poeira da desolação, ele estabeleceu a fundação de tudo o que viria a seguir, não em pedra, mas em completa dependência divina. A verdadeira reconstrução, ele sabia, sempre começa de joelhos. Antes de qualquer discurso, Neemias agiu com sabedoria estratégica. Sob o manto da escuridão, ele percorreu secretamente o perímetro da cidade. Ele não queria relatórios de segunda mão. Ele precisava ver a devastação com os próprios olhos. Cada portão queimado, cada seção do muro desmoronada. Esta cavalgada noturna foi mais que uma avaliação. Foi um batismo na dor do seu povo. Ele sentiu o peso de cada pedra quebrada e mediu a profundidade do abismo. Um verdadeiro líder não comanda à distância. Ele desce ao vale para entender a dimensão do desafio, antes de ousar pedir a outros que o sigam para fora dele. A liderança eficaz nasce de uma compreensão íntima da realidade. Apenas após orar e avaliar, Neemias reuniu os líderes. Ele não começou com otimismo vazio, mas com a dura verdade. Vedes a miséria em que estamos. Ele validou a dor deles. Imediatamente, fez a virada. Contou-lhes como a boa mão de Deus esteve sobre ele, como o rei lhe concedera permissão e recursos. Ele não apresentou um plano humano, mas uma evidência da providência divina, transformando o problema em uma oportunidade sagrada. E então lançou o desafio. Vinde, reedifiquemos o muro. Se você já foi movido por palavras que transformaram desespero em ação, deixe um like e comente como foi esse momento. A resposta foi elétrica, um trovão de esperança. Disponhamo-nos e edifiquemos, bradou o povo. A centelha do discurso de Neemias incendiou os corações secos. A resignação deu lugar à resolução. O murmúrio da derrota foi substituído pelo som de ferramentas. Pela primeira vez em anos, um propósito unificado percorreu a comunidade. Mas exatamente nesse momento, os velhos inimigos, Sambalate e Tobias, ressurgiram com escárnio cortante. Que é isto que fazeis? A oposição não espera o projeto estar concluído. Ela ataca no instante em que a primeira pedra da esperança é assentada, tentando esmagar o ímpeto antes que ele se torne um movimento imparável. A decisão de reconstruir é um convite à batalha. Diante da zombaria e da ameaça crescente, um líder menor teria hesitado. Neemias fez o impensável. Ele armou os construtores. A obra não parou um único dia. Em vez disso, transformou-se num testemunho de fé militante. Metade dos homens trabalhava, enquanto a outra metade, com lanças, escudos e arcos, montava guarda. Os próprios construtores que assentavam pedras com uma mão seguravam uma espada na outra. Esta imagem é um dos símbolos mais poderosos da fé prática, uma oração e uma espada. É a declaração de que a confiança em Deus não anula a responsabilidade humana. Eles oravam como se tudo dependesse de Deus e trabalhavam em vigilância constante, como se tudo dependesse deles. Os martelos silenciaram. A poeira assentou sobre uma Jerusalém finalmente segura. A celebração foi imensa, um suspiro coletivo de alívio e orgulho. Mas passada a euforia, uma quietude reveladora tomou conta da cidade. As muralhas fortes e imponentes protegiam os corpos, mas não preenchiam o vazio das almas.
A casca havia sido reconstruída, mas o coração da nação ainda era uma ruína espiritual. A vitória física monumental apenas expôs uma fome mais profunda que pedra e argamassa não podiam saciar. O verdadeiro desafio não era mais manter os inimigos do lado de fora, mas reacender a chama divina que se apagara por dentro. Foi então que na praça um homem se levantou. Não um guerreiro, mas Esdras, o sacerdote. Ele não trazia uma espada, mas o livro da lei de Deus. Desde o amanhecer até o meio-dia, ele leu para todos que podiam entender. E o povo escutou. Ficaram de pé por horas, absorvendo cada palavra como terra seca anseia por chuva. Não eram apenas leis antigas. Era a voz de um pacto esquecido, a lembrança de um Deus que, apesar de tudo, nunca os abandonou. Naquele silêncio sagrado, as fundações de um templo invisível, feito de corações arrependidos, começaram a ser lançadas. A resposta não foi de aplausos, mas de lágrimas. Um pranto profundo e coletivo varreu a multidão. A lei agiu como um espelho, refletindo décadas de desobediência e afastamento. Eles choraram não pela dureza das palavras, mas pela beleza do que haviam perdido. Aquele pranto, contudo, não era de desespero, mas de purificação. Neemias precisou intervir, lembrando a todos: este dia é santo. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Eles estavam descobrindo que o verdadeiro arrependimento não termina em condenação, mas floresce em restauração e na alegria de um recomeço. Daquele arrependimento nasceu a ação. O choro deu lugar a um compromisso firme. O povo se reuniu para selar uma nova aliança, um juramento de andar nos caminhos de Deus. Prometeram honrar o sábado, sustentar o templo com suas ofertas e reestabelecer a ordem dos sacerdotes e levitas. Isso não era um ritual vazio, era a reengenharia de toda a sociedade em torno da sua fé. Eles finalmente entenderam que as muralhas externas só tinham propósito se protegessem uma comunidade internamente dedicada a Deus. Estavam reconstruindo não apenas muros, mas uma cultura, uma identidade, uma alma. E aqui reside a lição final e mais poderosa. As muralhas nunca foram o objetivo. Eram apenas o palco necessário para a verdadeira obra, a reconstrução espiritual de um povo. A grande vitória não foi empilhar pedras, mas curar corações. A jornada de Neemias ensina que a restauração mais profunda não é sobre recuperar um passado glorioso, mas sobre construir um futuro novo e mais forte sobre as cinzas. As ruínas de Jerusalém se tornaram um monumento não à dor, mas à fidelidade de Deus e à resiliência de um povo que escolheu se levantar, provando que a muralha mais forte no final não é feita de pedra, mas de fé.